Olá, seja bem-vindo ao QMCast. Agora também em vídeo, o espaço ideal para compartilhar inovação, ciência e muito conteúdo. Eu sou a Juliana Castra. Hoje vamos falar sobre certificações e normas que são essenciais para testar a qualidade e segurança dos produtos. Para explicar um pouco mais sobre o tema, nós convidamos a Isabela Sato, coordenadora de assuntos regulatórios da QM Olá, Isa, seja muito bem-vinda ao nosso QMCast. Oi, Ju, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Para explicar um pouco sobre esse tema, que muitas vezes é tão difícil e tão burocrático, né? Nós que somos leigos no assunto, hoje você vai conseguir explicar e a gente vai entender um pouco melhor. Por ser esse processo burocrático onde são materializados muitos documentos, muito papel, geralmente, né? Que assegura esse compromisso com os nossos processos, com segurança e conformidade com as normas específicas. Explica pra gente, Isa, por que as certificações elas são tão importantes para as empresas? Sabe, Ju, eu estava pensando nisso, né? Por que a gente foca tanto e por que a gente investe tanto em certificações? E como empresa, independente de qual seja, ela, como responsável pelos seus processos e pelos seus produtos, ela precisa olhar para aquilo que ela está fazendo. Ela tem que garantir que aquilo que ela está disponibilizando no mercado é seguro, tem qualidade, é eficaz. Então, ela já tem essa autorresponsabilidade. Quando a gente vai para uma certificação, que é um órgão independente, é uma certificadora externa, que não tem vínculo com a Chemi Union, é como se fosse um selo de qualidade, fosse ela atestando que aquilo que a empresa olhou internamente, viu que estava de acordo, estava correto, estava seguindo as normas, os princípios, de fato está. Então, ela confirma aquilo que a empresa internamente se autoavaliou como correta. Então, traz mais credibilidade não só para a empresa, mas para os produtos que ela está colocando ali para o mercado. Então, quando a gente aciona uma certificadora, obviamente que a gente já fez o nosso papel, nossa tarefa de casa, que está tudo certo. Então, a gente tem mais confiança e passa essa confiança também para os clientes, para os outros interessados no processo como um todo. Legal, Isa. Pensando nesse foco que você comentou sobre esses órgãos certificadores, quais que são as certificações que a Chemi possui? Hoje a Chemi Union tem dois grupos, digamos assim, né? A gente tem as certificações que são focadas em empresa, então a gente olha para a organização como um todo, a gente olha o nosso sistema de gestão, por exemplo. Então, alguns exemplos a nível empresa que a gente tem é a certificação ISO 22716, que foca em boas práticas de fabricação. Também temos a ISO 9001, que foca no sistema de gestão da qualidade, e a ISO 14001, que foca no sistema de gestão ambiental. Então, são normas, são referências que seguem, que avaliam o sistema da empresa como um todo, não olha para cada produto individualmente. E a gente tem as certificações a nível produto. A gente tem, por exemplo, a certificação orgânica, e a gente tem alguns exemplos de produto, como No Screen Coffee Org, No Screen Coffee LD Org, e aí essa é uma certificação que vai, de fato, olhar o processo do café, desde o grão, desde o plantio e tudo mais, até virar de fato um produto Chemi Union. Um outro exemplo é a certificação Cosmos, que é focada na avaliação de produtos naturais. Então, também tem que se verificar quais são os processos utilizados, quais os ingredientes utilizados, se eles estão permitidos ou não. Então, de fato, a gente olha individualmente cada um desses produtos e seus ingredientes. O mesmo vale, por exemplo, para a certificação Halal. Também olha cada um dos ingredientes, ela tem, por exemplo, a certificação halal, ela também tem uma restrição de local de fabricação, então a gente não olha só para a formulação, mas a gente olha onde que aquele produto está sendo fabricado, tem alguma contaminação ali, como que a gente vai controlar, e quando eu digo contaminação é com relação ao que é permitido ou proibido de acordo com essa norma, como que a gente faz essa gestão. E mais recente, a gente tem a certificação RSPO, que é com foco no uso de óleo de palma sustentável. Então, a gente também olha dentro dos produtos quais são os ingredientes que têm algum tipo de uso de óleo de palma, como que a gente está fazendo esse controle, como que a gente está olhando para esse produto, para esse processo. Então, hoje a gente tem essas duas separações de certificações, nível empresa e nível produto. Você falou sobre essas certificações que são super interessantes, pensando que a Chemi é uma empresa global. Essas certificações, elas são adotadas no Brasil ou elas são adotadas de modo global? Como que a gente pode entender?
Elas têm reconhecimento global, que é muito bom para a gente, né? Pensando em todo esse crescimento que a gente tem tido aí nos últimos anos. As ISOs, por exemplo, que eu comentei, de boas práticas, gestão ambiental, gestão de qualidade, são reconhecidas globalmente, mundialmente, então é uma norma internacional, são normas internacionais, né? Quando a gente olha a nível produto, a mesma coisa, a certificação Cosmos, ela vale para o mundo inteiro. É um referencial, mas e a nossa certificadora, ela fica na França, mas é um referencial reconhecido globalmente. O mesmo vale para a RSPO, que é óleo de palma, e o mesmo vale para Halal. Quando a gente olha para a certificação orgânica, existem algumas leis específicas. Então, hoje, a ChemiUnion segue a lei brasileira, dos Estados Unidos e a europeia. Então, hoje nós seguimos essas três, que são, parando para pensar, mercados extremamente relevantes. Então, atender essas três normas já é bastante importante, sim, já traz um reconhecimento global. Isa, dando continuidade a esse assunto das certificações, dos órgãos, como você explicou para a gente essa diferença nacional ou global, eu entendo que deve ser um processo longo para conseguir uma certificação. Resume para a gente, coloca de uma forma resumida, como que é o processo para uma certificação? Você pode citar algum exemplo, enfim, fica à vontade para explicar para a gente. Toda certificação, ela surge, na verdade, de uma necessidade de atendimento, seja do mercado, de algum cliente específico, porque a certificação, ela é algo a mais. Ela não é um requisito, ela não é uma licença, por exemplo, que a gente precisa para operar. Mas como eu comentei no começo, a certificação traz mais credibilidade. E muitas vezes, até um exemplo, tem muitos clientes que eles pedem algumas informações, mas se a gente fala que a gente é certificado de acordo com determinada norma, a gente não precisa passar nenhuma dessas informações. O nosso certificado já é suficiente para ele, porque ele entende que dentro daquele documento, daquele certificado, tudo aquilo que ele está pedindo já foi visto e já foi avaliado como ok. Então, a certificação, ela surge com essa necessidade. Usualmente, eu trabalho mais com a parte dos produtos, com as certificações dos produtos, e a necessidade nasce do time de marketing. Então, eles entendem, né? Eles que estão ali na frente, né, junto com os clientes, entendendo o que os clientes estão pedindo, o que o mercado está pedindo com relação à certificação, e eles trazem essa necessidade para a gente. Quando é uma certificação que a gente já tem, eles trazem a necessidade sobre algum produto específico. Seria importante que o produto X tivesse uma certificação Cosmos, por exemplo. A partir do momento que a gente recebe essa necessidade, a gente faz a nossa tarefa de casa. Esse produto, ele atende essa certificação ou não? Porque muitas vezes tem alguma característica, algum detalhe daquele produto que não permite que ele seja para aquela certificação, ele pode ser para outras. E tudo isso a gente vai avaliar nesse primeiro filtro interno que a gente faz. Feito esse filtro, a gente daí inicia o processo de submissão das informações e dos documentos para a certificadora. Existem algumas certificações, como Cosmos, que é somente documental. Então, a gente submete todos os documentos que a certificadora pede, já com a grande esperança que ele seja aprovado, porque a gente fez essa tarefa de casa, né? E aí, a certificadora avaliando, ela nos retorna, falando se falta alguma coisa ou não, se a gente precisa mandar mais alguma coisa, e estando tudo ok, nos manda um certificado. Quando a gente tem uma certificação que tem inspeção em loco, usualmente são enviados os documentos técnicos do produto e dos nossos processos previamente para a certificadora, e depois eles agendam um dia de auditoria conosco, porque daí eles vão olhar alguns desses documentos com a gente também, mas eles também vão olhar a fábrica. Então eles entram na produção, olham os detalhes que cabe a cada uma das certificadoras, voltam para a gente. Temos daí uma conclusão que pode levar à necessidade de alguns ajustes, né, que são os planos que eles colocam para a gente cumprir, ou não. Se tiver tudo certo, a gente tem o certificado e o nosso produto ou a empresa como um sistema de gestão está aprovado para aquela certificação. Legal. Acho que o maior desafio é conseguir perpetuar essa certificação, né? Então, pensando nessa perpetuação da certificação, quanto tempo mais ou menos é válido, né? A partir do momento que veio, por exemplo, um órgão nos auditou, nós recebemos essa certificação, por quanto tempo a gente pode dizer que, né, podemos dizer que temos essa certificação? Cada certificação tem o seu prazo, algumas duram mais de um ano, duram alguns anos, né? Mas todo certificado vem com uma validade. Isso é muito importante a gente ter atenção, porque nós, como responsáveis pelo processo de certificação,
temos que fazer essa gestão. Se determinada certificação é válida até o final desse ano, por exemplo, a gente já está trabalhando para a renovação dessa certificação. Não só dos produtos que já são certificados, como os novos que também forem entrar nesse escopo. Então, cada uma tem um tempo específico de cada uma delas. Cosmos, por exemplo, a gente precisa renovar anualmente, então a gente sempre fica de olho nisso. A RSPO, o nosso certificado é válido por 5 anos, mas a gente tem auditorias anuais, porque são as licenças que garantem que aquilo que foi nos dado como certificado por 5 anos, ainda a gente está atendendo, né? Porque 5 anos é muito tempo, muita coisa muda. Então, cada uma delas tem o seu tempo. Muito bom. E de todas as que você comentou pra gente, qual que você, na sua opinião, né, qual que você considera a mais importante, aquela que realmente é o diferencial da Kimiono? Na minha opinião, é a certificação Cosmos. Não sei se é porque é a que eu acho mais interessante em questão de conceito, né? Mas ela engloba um pouco de tudo, assim, um pouco das outras que eu comentei com você, porque quando a gente vai submeter os documentos para uma certificação Cosmos, a gente precisa garantir que temos um programa que pensa na gestão ambiental, na gestão de qualidade, tudo isso a gente precisa fornecer para eles, então a gente também já está dando informações do nosso sistema de gestão. Mas é uma certificação de produto. Então, por exemplo, se tem algum ingrediente derivado de palma dentro de um produto para ser certificado Cosmos, ele precisa ser RSPO. Então, nisso a gente já pega também a outra certificação que eu comentei. Então, na minha opinião, Cosmos é a que brilha mais os meus olhos, digamos assim, e que eu acho que traz e engloba um pouquinho de cada uma das outras que a gente conversou hoje. Isa, no cenário de cosméticos, já que a Kimiono está inserida nesse mercado, a gente observa cada vez mais essa tendência e essa necessidade também do mercado do consumidor pela busca de produtos mais naturais. Entendendo um pouco mais desse cenário, né, nós temos a ISO 16128, que ela auxilia nesse processo de produtos de origem natural. Você pode explicar um pouquinho para a gente o que seria essa ISO? Posso sim. A ISO 16128, ela traz um racional, então ela basicamente traz contas, cálculos que a gente faz. Então essa norma, essa referência, ela tem alguns parâmetros, alguns requisitos que colocam em números o quão natural um produto é. E como que a gente olha para isso, né? Para cada um dos ingredientes que compõem ele. Então, a gente tem que olhar para cada um dos ingredientes, como ele é obtido. Tem alguma parte desse ingrediente que não é natural? Se tem, quanto que não é natural? E aí a gente vai olhando cada um dos ingredientes e estendendo isso para até chegar no produto. Então, tendo um número para o produto, a gente tem uma conta mais global, digamos assim, né? Então, assim, uma empresa aqui no Brasil faz a conta desse jeito, nós, por exemplo, uma empresa nos Estados Unidos, seguindo a mesma ISO, faz a conta do mesmo jeito. Então, a gente está falando dos mesmos números, dos mesmos racionais. Então, são coisas comparáveis. Então, a ISO trouxe para a gente um racional mais teórico e mais equivalente entre as diferentes empresas, sabe? Então, eu acho que traz um pouco mais de uniformidade na informação e, obviamente, também mais credibilidade naquilo que a gente está falando, porque quando a gente vai explicar um cálculo, ele é teórico, não tem interpretação. É o que a norma traz, é o que a gente segue. Essa é uma norma internacional, então? Isso, é uma norma internacional. Ah, muito bom. Qual que é a importância, então, quando a gente fala do conteúdo de origem natural, qual que é essa importância para o consumidor? O que você enxerga em relação a isso? Eu falando como consumidora, mas também como uma pessoa que trabalha nessa área, é que estamos buscando cada vez mais por recursos renováveis, né? O foco aí em sustentabilidade está crescendo cada vez mais e esse é um dos parâmetros que a gente tem que olhar. Então, quando a gente utiliza processos que são mais verdes, que agridem menos o meio ambiente, quando a gente utiliza recursos naturais, que são biodegradáveis, por exemplo, a gente está trazendo esse tom de sustentabilidade, que é um desejo do consumidor, do mundo inteiro, imagino eu. Então, ter produtos com alto índice de naturalidade só colocam em um número todo esse esforço que a empresa tem para desenvolver produtos mais sustentáveis, mais verdes, que utilizam processos mais limpos e que agridem menos o meio ambiente. E esse é um foco hoje da Kimiono, desenvolver produtos que sejam cada vez mais naturais. Exato, exatamente. Não são poucos os projetos em que
um dos itens mandatórios é que tenha um índice de naturalidade no mínimo de 90%, 95%, depende de cada projeto, mas tem sido uma premissa cada vez mais requisitada, que a gente atenda a esse mínimo. Então já é um drive para os projetos mais recentes. Legal. Pensando nisso, né, falando dessa visão de que a Chemiano está preocupada também com isso, né, em colaborar com isso, quais são os últimos lançamentos, ou assim, algum produto que você possa citar que cumpre isso que você comentou agora? Um exemplo que vem mais fresco na minha cabeça é o Polosh Detox, que foi um produto que a gente lançou no ano passado. É um produto para tratamento capilar e ele tem um índice de naturalidade 100%. Então, foi um projeto com foco nisso, né? E que os nossos pesquisadores super se dedicaram para atender, além da eficácia, da segurança do produto, mas também com esse comprometimento com a sustentabilidade, com a naturalidade do produto. Legal, Isa. Muito obrigada pela sua explicação, falando sobre os produtos naturais. E principalmente por explicar um produto da Chemionion que adere a essa norma, a essa tendência de mercado. Isa, com uma pergunta final, uma mensagem final, como que você enxerga a importância da sua área de assuntos regulatórios para a Chemionion, para os nossos produtos, para aquilo que a gente entrega para os nossos clientes? Eu acho que a área de assuntos regulatórios, ou AR, como a gente chama aqui internamente, trabalha em buscar essa uniformidade entre as necessidades dos clientes e como a gente coloca isso em prática. E uma dessas formas são as certificações, né? Como a gente conversou, a certificação é um selo, é um atestado de que aquilo que a gente está fazendo, visto por um terceiro de fora, de fato está de acordo. E essas certificações, elas são feitas a muitas mãos. Então, todo o processo envolve, além de assuntos regulatórios, outros departamentos. Então, a gente tem a qualidade olhando isso, a gente tem a produção também olhando para isso e outras áreas também. Então, isso traz uma credibilidade para os clientes e para as outras empresas também que vão olhar a Chemiunion, né? A Chemiunion tem tido cada vez mais reconhecimento. Então, ter as certificações e o trabalho de AR nisso é colocar isso como algo palpável, tornar uma necessidade de mercado, que é aquilo que é trazido pelo marketing, por exemplo, para os produtos, em um certificado. Então, como eu comentei com você, um certificado, ele não é somente um papel, digamos assim, né? Dentro daquele atestado, tem tudo aquilo que a gente cumpre. Então, a gente consegue colocar neste papel, digamos assim, todo o nosso comprometimento e a nossa atenção mesmo para garantir que os nossos processos são seguros, têm qualidade, são eficazes. Então, traz mais essa credibilidade para os nossos clientes mesmo. Eu acho que a palavra que você destacou, né, o que eu tiro de resumo disso é comprometimento. É mostrar que estamos comprometidos em fazer as coisas da maneira mais correta. Isso, exatamente. Isa, muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo falar um pouquinho desse universo, né, e por nos orientar e nos colocar a par desse assunto. Obrigada a vocês pelo convite. É bom poder compartilhar, né? Até pensando que são informações que a gente quer perpetuar para que fique cada vez mais claro e mais fluido para os colaboradores da Chemiunion, mas também para as pessoas, para os clientes que estão nos vendo. Então, para a gente ter essa uniformidade de informação e poder compartilhar com todo mundo, se possível. Obrigada, Isa. Obrigada a você. Bom, encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast. Eu convido você a conhecer mais sobre as nossas informações através do nosso relatório de sustentabilidade. Ele está aqui nesse link, é só você acessar e conhecer um pouquinho mais. Lá também vão ter mais informações que a Isa hoje trouxe para a gente. Espero por você e até o próximo.